Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz,
o filho de Raabe, que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel, de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente
porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel, de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber.
E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar,
A narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos.
Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel, de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos.
Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdom morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdom na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdom. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdom também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdom foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida os juízes Ibissã, Elon e Abdom estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdom provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdom, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdom julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar,
o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia,
o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe, que se casou com Rute. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita.
E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão.
A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe, que se casou com Rute. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel, de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon
foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibsã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibsã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibsã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité, e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibsã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibsã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibsã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibsã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibsã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibsã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibsã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibsã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibsã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibsã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibsã como sendo Boaz, o filho de Raabe que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibsã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibsã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado.
Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel, de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim, ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece pouquíssimas informações sobre a vida pessoal de cada um deles. Para você ter uma ideia, o texto bíblico nem mesmo relata os eventos que ocorreram durante o tempo em que esses 3 juízes lideraram as tribos israelitas. E por conta disso, muitos comentaristas se referem a eles como juízes menores, ao lado de Sangar, Tolá e Jair, pois há poucos registros sobre eles. Outros estudiosos também falam deles como juízes pacíficos, devido ao fato de a Bíblia não registrar nenhuma batalha em que estiveram envolvidos. Mas embora uma característica importante dos juízes de Israel fosse a atuação desses homens como libertadores do povo israelita das mãos de nações opressoras, alguns juízes podem ter sido levantados por Deus simplesmente para o serviço de liderar o povo com grande sabedoria a fim de resolver questões internas. E as lideranças de Ibissã, Elon e Abdon provavelmente ocorreram em algum momento entre 1105 e 1074 a.C. Eu digo provavelmente porque uma das tarefas mais complicadas de se fazer em relação ao texto bíblico do Antigo Testamento é estabelecer uma cronologia exata do período dos juízes de Israel. Inclusive, aqui no canal temos um vídeo completo sobre o período dos juízes, onde falamos um pouco mais sobre essa questão, e logo após este vídeo você poderá assisti-lo. Mas voltando às histórias desses 3 juízes, sabemos que aquele foi um período turbulento, pois pouco antes das lideranças de Ibissã, Elon e Abdon, houve uma guerra civil envolvendo os efraimitas nos dias de Jefité,
e essa guerra resultou na morte de cerca de 42 mil homens de Efraim. Além disso, a decadência moral e religiosa em Israel era crescente, e Deus permitiu que o povo israelita fosse oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E foi nesse contexto de provável instabilidade que Ibissã, Elon e Abdon julgaram Israel, antecedendo a liderança de Sansão. A Bíblia diz que Ibissã julgou Israel por 7 anos e liderou os israelitas depois do tempo de Jefité. O nome Ibissã provavelmente significa rápido, e o texto bíblico traz apenas 3 informações sobre ele. Em primeiro lugar, o texto diz que Ibissã era de Belém, mas muito provavelmente a Belém a qual pertencia Ibissã não era a Belém de Judá, onde posteriormente o Senhor Jesus Cristo nasceu. Atualmente, a maioria dos estudiosos acredita que Ibissã era natural da cidade de Belém, que ficava no norte, no território de Zebulon, a pouco mais de 11 quilômetros a noroeste de Nazaré. Em segundo lugar, o texto bíblico informa que Ibissã teve 30 filhos e 30 filhas. Aos 30 filhos, Ibissã providenciou 30 mulheres de fora do seu clã, e o mesmo também ocorreu com suas 30 filhas, que se casaram com 30 homens de fora da sua tribo. O registro do tamanho de sua família, com seus numerosos filhos e filhas, bem como os casamentos realizados fora do seu clã, são indicativos do grande prestígio de Ibissã. Em terceiro lugar, a narrativa bíblica conclui o registro a respeito de Ibissã, informando que ele foi sepultado em sua terra natal, ou seja, em Belém. E um dos maiores indicativos de que realmente essa referência diz respeito a Belém do Norte é o fato de que a Belém do Sul geralmente é citada no Antigo Testamento como Belém de Judá ou Belém Efrata. Curiosamente, uma antiga tradição judaica identifica Ibissã como sendo Boaz, o filho de Raabe, que se casou com Ruth. Dessa forma, Ibissã é contado como parte da linhagem da qual veio o rei Davi. No entanto, não há nenhuma evidência de que essa associação esteja correta, e provavelmente isso seja apenas resultado de uma confusão envolvendo o lugar de origem de Ibissã. O juiz Elon julgou Israel durante 10 anos. O nome Elon provavelmente significa carvalho. Ele pertencia à tribo de Zebulon e provavelmente era natural de Aijalon, o local onde também foi sepultado. Essa aldeia ficava no território de Zebulon, mas sua localidade é desconhecida. Diferentemente do relato a respeito de Ibissã e Abdon, o registro bíblico não faz nenhuma referência à descendência de Elon. Portanto, nada se sabe a respeito do número de seus filhos ou da influência que eles exerciam na sociedade israelita. E antes de falarmos sobre o juiz Abdon, se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite, inscreva-se agora, porque aqui você sempre receberá estudos bíblicos como este, de muita qualidade. E você também pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos, como por exemplo nossos estudos em PDF. A Bíblia diz que Abdon foi o juiz de Israel durante 8 anos. Seu nome provavelmente significa servo ou serviço. De acordo com o texto bíblico, Abdon era filho de Hilel de Piratom. Essa cidade ficava nas montanhas da terra de Efraim, a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Siquém. A Bíblia ainda diz que o juiz Abdon foi o pai de 40 filhos e avô de 30 netos. Seus filhos e seus netos montavam 70 jumentos. Essa informação é mais um indicativo da elevada posição social de sua família. Algo muito semelhante também é dito a respeito do juiz Jair, que também já temos vídeo aqui no canal. Ele tinha 30 filhos que montavam 30 jumentos. E quando Abdon morreu, ele foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Mas e você? Já conhecia as histórias de Ibissã, Elon e Abdon na Bíblia? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. E como eu disse, também estou deixando aqui para você assistir um vídeo completo sobre o período dos juízes de Israel. E esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender melhor o contexto bíblico do Antigo Testamento. E se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Ibissã, Elon e Abdon. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, mas estes foram os nomes de 3 dos mais misteriosos libertadores de Israel. Sim,
Ao lado de nomes como Gideão, Débora, Jefité, Sansão e Samuel, Ibissã, Elon e Abdon também foram juízes de Israel. Mas quem eram esses homens? Como foi a liderança de cada um deles à frente das tribos israelitas? O que eles fizeram? É sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Sabemos que Ibissã, Elon e Abdon foram 3 juízes de Israel. Isso quer dizer que eles viveram no período anterior à instituição da monarquia israelita, quando Saul foi escolhido como rei. Portanto, no tempo desses 3 juízes, as tribos de Israel não estavam juntas como um reino unificado. E considerando a lista dos juízes de Israel, sem dúvida, os juízes Ibissã, Elon e Abdon estão mesmo entre os mais misteriosos. Isso porque a Bíblia fornece